Seção inciso 22. Das garagens. Subseção I. Garagens particulares coletivas. Artigo 129. São consideradas garagens particulares coletivas as que forem construídas no lote, em subsolo ou em um ou mais pavimentos de edifício de habitação coletiva ou de uso comercial. Artigo 130. As edificações destinadas a garagens particulares coletivas, além das disposições do presente Código que lhes forem aplicáveis, deverão: inciso 1º. Ter as paredes de material incombustível. Inciso 2º. Ter o pé direito mínimo de 2,20 metros, 2 metros e 20 centímetros. Inciso 3º. Ter vãos de ventilação permanente com área, no mínimo, igual a 1/20 da superfície do piso, sendo tolerada a ventilação através do poço de ventilação. Inciso 4º. Ter entrepiso de material incombustível, quando houver pavimento superposto. Inciso 5º. Ter o piso revestido com material resistente, lavável e impermeável. Inciso 6º. Ter vão de entrada com largura mínima de 2,80 metros, 2 metros e 80 centímetros, e, no mínimo, 0,2 vãos, quando comportar mais de 50 carros. Inciso 7º. Ter os locais de estacionamento, box, para cada carro, com largura mínima de 2,40 metros, 2 metros e 40 centímetros, e comprimento mínimo de 4,80 metros, 4 metros e 80 centímetros. Inciso 8º. Ter as rampas, quando houver, com largura mínima de 2,80 metros, 2 metros e 80 centímetros, e declividade máxima de 20%, totalmente situadas no interior do lote, e com revestimento antiderrapante. Inciso 9º. Ter instalação preventiva contra incêndio, de acordo com o que dispuser a ABNT, e as normas do Corpo de Bombeiros, vigentes na data de aprovação do projeto. Parágrafo 1º. Não serão permitidas quaisquer instalações de abastecimento, lubrificação ou reparos em garagens particulares coletivas. Parágrafo 2º. O rebaixamento dos meios-fios de passeios, para os acessos de veículos, não poderá exceder a extensão de 7,00 metros, 7 metros, para cada vão de entrada da garagem, nem ultrapassar a extensão de 50% da testada do lote. Subseção 2ª. Garagens comerciais. Artigo 131. São consideradas garagens comerciais aquelas destinadas à locação de espaços para estacionamento e guarda de veículos. Artigo 132. As edificações destinadas a garagens comerciais, além das disposições do artigo 130 do presente Código, deverão: inciso 1º. Ter área de acumulação com acesso direto do logradouro, que permita o estacionamento eventual de um número de veículos não inferior a 5% da capacidade total da garagem, quando não houver circulação independente para acesso à saída até os locais de estacionamento. Nesta área de acumulação, não poderá ser computado o espaço necessário à circulação de veículos. Inciso 2º. Ter circulação vertical independente para os usuários, com largura mínima de 1,00 metros, 1 metro. Inciso 3º. Ter instalação sanitária, na proporção de um conjunto de vaso sanitário, lavatório, mictório e chuveiro, para grupo de 10 pessoas ou fração, de permanência efetiva na garagem. Seção inciso 23. Dos postos de serviço e abastecimento de veículos. Artigo 133. A instalação de dispositivos para abastecimento de combustível será permitida somente em postos de serviço, estabelecimentos comerciais e industriais, empresas de transportes e entidades públicas. Parágrafo 1º.
A Prefeitura Municipal de Itajaí poderá negar licença para instalação de dispositivos para abastecimento de combustível, toda vez que julgar inconveniente a circulação de veículos na via pública. Parágrafo 2º. No projeto de postos de serviço, deverá ainda ser identificada a posição dos aparelhos de abastecimento e equipamentos. Artigo 134. São considerados postos de serviços as edificações construídas para atender ao abastecimento de veículos automotores que reúnam, em um mesmo local, aparelhos destinados à limpeza e conservação, bem como o suprimento de ar e de água, podendo existir ainda serviços de reparos rápidos. Parágrafo único. Quando os serviços de lavagem e lubrificação estiverem localizados a menos de 4,00 metros, 4 metros, das divisas, deverão os mesmos estar em recintos cobertos e fechados nestas divisas. Artigo 135. Todo terreno destinado à construção de posto de serviço deverá ter, no mínimo, uma testada de 40,00 metros, 40 metros, e área superficial mínima de 1000,00 m2 no meio de quadra ou 1500,00 em esquina. Artigo 136. As edificações destinadas a postos de serviços, além das disposições que lhes forem aplicáveis, deverão: Inciso 1º. Ser construídas com material incombustível, tolerando-se o emprego de madeira, ou de material combustível nas esquadrias e estruturas de cobertura. Inciso 2º. Ter instalações sanitárias franqueadas ao público, constante de vaso sanitário, mictório e lavatório. Inciso 3º. Ter, no mínimo, um chuveiro para uso dos funcionários. Inciso 4º. Ter muros de divisas com altura de 1,80 metros, 1,80 metros. Inciso 5º. Ter instalação preventiva contra incêndio, de acordo com o que dispuser a ABNT e o Corpo de Bombeiros, além das demais normas vigentes na data de aprovação do projeto. Inciso 6º. Ter afastamento mínimo de 80,00 metros, 80 metros, de escolas. Inciso 7º. Ter o rebaixamento de meios fios de passeios para os acessos de veículos, com extensão não superior a 7,00 metros, 7 metros, em cada trecho rebaixado, devendo a posição e o número de acessos serem estabelecidos, para cada caso, pelo órgão técnico competente da Prefeitura. Artigo 137. Os equipamentos para abastecimento deverão atender às seguintes condições. Inciso 1º. As colunas deverão ficar recuadas, no mínimo, 60,00,6 metros, dos alinhamentos, e afastadas, no mínimo, 7,00 metros, 7 metros, e 12,00 metros, 12 metros, das divisas laterais e de fundos, respectivamente. Inciso 2º. Os reservatórios serão subterrâneos, metálicos, hermeticamente fechados e com capacidade máxima de 20.000 litros, devendo ainda distarem, no mínimo, 2,00 metros, 2 metros, de quaisquer paredes da edificação. Artigo 138. Será permitida a instalação de bombas para abastecimento em estabelecimentos comerciais, industriais, empresas de transporte, entidades públicas, somente para uso privativo, quando tais estabelecimentos possuírem, no mínimo, 20 veículos de sua propriedade, devendo o respectivo equipamento atender às seguintes condições. Inciso 1º. As colunas deverão ficar afastadas, no mínimo, 20,00 metros, 20 metros, dos alinhamentos, e afastadas, no mínimo, 7,00 metros, 7 metros, e 12,00 metros, 12 metros, das divisas laterais e de fundos, respectivamente, devendo ainda distarem, no mínimo, 7,00 metros, 7 metros, de paredes de madeira e 2,00 metros, 2 metros de paredes de alvenaria.
Inciso 2º. Os reservatórios deverão distar, no mínimo, 4,00 metros, 4 metros, de quaisquer paredes, sendo sua capacidade máxima de 5.000 litros. Excepcionalmente, se devidamente comprovada e justificada a necessidade, será autorizada a instalação de reservatórios de até 20.000 litros. Inciso 3º. Ter afastamento mínimo de 80,00 metros, 80 metros, de escolas. Parágrafo único. O requerimento para instalação deverá ser acompanhado de planta de localização dos aparelhos, na escala de 1:50.